Estamos começando mais um Pod Contas, o podcast da EPCP. Para mais conteúdo sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes, nos acompanhe pelas redes sociais, no Instagram em @epcp.tcesp e no YouTube, no canal da Escola Paulista de Contas Públicas. Até lá! Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Guilherme Pereira, ele é advogado, especialista em cidades e fundador do SP-INB. Guilherme, muito obrigado por topar conversar conosco. Oi, Maurício, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Guilherme, você, cara, com a SP-INB, você fala muito de cidades, de urbanismo, de regulação urbana e de sustentabilidade. Eu sou, assim, um fã da página, eu acompanho mesmo e acho que é um tema super importante, inclusive aqui para nós, que a gente está sempre em contato com os municípios, né? A gente sabe que no Brasil os municípios, aí as prefeituras, as câmaras municipais, elas têm um enorme papel nessa área aí de regulação urbana, elas que quase que mandam mesmo aí nessa área. Então, assim, eu acho que te chamar aqui vai ser uma oportunidade para a gente conversar sobre temas, assim, fundamentais. Então é isso, acho que é super legal a tua presença aqui. E aí eu queria começar o nosso papo trazendo um tema até simples, né? Mas para começar, para nivelar, para todo mundo que estiver aqui ouvindo, entender realmente do que se trata, que é o plano diretor. O plano diretor aqui da capital paulista já iniciou aí o processo de revisão, está meio andando devagar, mas parece que vai existir mesmo essa revisão, se não esse ano, talvez até ano que vem. Mas aí eu queria saber de você isso, o que é o tal plano diretor, o famoso plano diretor, e para que ele serve e quais são aí as principais disposições do plano diretor? Então, Maurício, o plano diretor, né, atualmente ele está previsto no Estatuto das Cidades, que é uma lei federal de 2001, né, que tem aplicação em todo o território nacional e que orienta os principais dispositivos, é como se fosse um código das cidades, né, é a principal norma do direito urbanístico nacional atualmente. Né, daí, dentro do Estatuto das Cidades, né, o plano diretor ele é visto como uma lei municipal, né, de competência dos municípios legislarem e tratarem, como um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano e expansão urbana, né, que deve orientar o desenvolvimento econômico e social dos municípios. Daí, no Estatuto da Cidade, né, ele prevê os casos onde o plano diretor é obrigatório. Ele não é obrigatório para todos os municípios, né, mas entre as hipóteses está que ele é obrigatório para cidades acima de 20 mil habitantes, né, e para cidades que compõem regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, ou que estejam previstos no Plano Nacional de Cidades com riscos de acidentes, por exemplo, em relação a inundações ou deslizamento de terras, né? Entre outras hipóteses que também estão previstas lá no Estatuto das Cidades. Né, é importante lembrar, né, que o plano diretor ele não é uma norma escrita sobre uma folha em branco, né? Ele já trata de uma cidade que existe há décadas ou séculos e que, como ela já é uma cidade pré-existente, né, essa cidade ela já tem muitos defeitos, pontos positivos, tem uma população já residente e que envolve interesses, seja privados ou públicos por ali. Então, o plano diretor ele deve considerar, né, essa cidade que já existe no local e que também já é uma cidade que é fruto de diferentes ordenamentos urbanísticos ou da própria informalidade, né, que é um aspecto essencial para se considerar que o plano diretor ele não vai, no seu período de vigência, né, pelo Estatuto das Cidades de 10 anos, ele não vai resolver todos os problemas da cidade, né, e é uma política de longo prazo. Né? A própria previsão das cidades é que não seja uma norma, né, sempre revista justamente para ser uma política urbana duradoura e que dê segurança jurídica e que possa, né, que
tenha tempo suficiente para atingir os seus objetivos, ou pelo menos parte deles. E tampouco, né, como o plano diretor ele também não considera uma cidade que é parte do zero, mas tampouco pode considerar uma cidade já definitiva ou já produzida, rígida ou imutável. Nossas cidades continuam crescendo, seja demograficamente ou com a expansão de empregos, com mais pessoas tendo acesso ao crédito, ou pela própria formação de famílias ou motivos particulares que motivam que as cidades demandam novos espaços comerciais ou moradias ou surgimento de novos bairros, né? Além da própria carência urbana, né, que predomina nos nossos municípios, que deve possibilitar, né, que o poder público e a iniciativa privada atuem corrigindo eventuais deficiências, produzindo mais moradia social. Ou seja, então, o plano diretor tem que estar ciente de que a cidade vai continuar possibilitando que a cidade continue se modificando, crescendo, por diferentes pontos de vista. Né? O plano diretor ele é elaborado por várias mãos. Ele parte de estudos técnicos, né, onde são analisados, né, os aspectos sociais, econômicos, ambientais da cidade, né, as diferentes particularidades dentro do mesmo território, né, porque o plano diretor ele deve, né, considerar a particularidade de cada território, como depende do próprio porte do município. Né? Um plano diretor bom para São Paulo não necessariamente será um plano diretor para São Paulo capital, não necessariamente será um bom plano diretor para uma cidade de pequeno porte no interior, ou uma cidade com atividade mais rural, ou uma cidade de médio porte no interior que não tenha, por exemplo, um sistema de transporte de trilhos. Então, os estudos técnicos que baseiam o plano diretor, eles vão apontar essas deficiências e os aspectos positivos da cidade que devem ser considerados, né? Mas apesar desses estudos técnicos, né, a discussão do plano diretor envolve a participação popular, né, que é imprescindível, né, por meio de audiências públicas, debates, e também possibilitando que a população tenha acesso às discussões técnicas da forma mais acessível possível, né, para poder, né, conseguir captar o que está em discussão e quais são os objetivos do planejamento urbano, né, que o Poder Executivo quer estabelecer. Então, daí, a partir dessas discussões que também envolvem, né, a iniciativa privada, né, nos seus interesses, seja que não necessariamente do mercado imobiliário, mas também outros setores da iniciativa privada, né, têm interesse, né, em participar da discussão do plano diretor, como as cidades que têm atividade industrial, né, elas devem garantir que essa atividade industrial continue sendo exercida no seu território, né? Ou o próprio varejo, o comércio de rua também tem interesse nesse tipo de discussão, né? Para permitir que a cidade continue tendo uma vitalidade urbana. Né? E a partir de toda essa discussão, o Poder Executivo propõe o projeto de lei que vai para a Câmara de Vereadores, para o Poder Legislativo, prosseguir também com as suas discussões internas e com a participação da sociedade. Né? Então, embora, né, seja um diploma que parta, né, de estudos técnicos, né, ele tem essa matriz de uma forte participação popular, da iniciativa privada, e que também resulta, por final, de uma necessária coalizão política que acaba podendo gerar resultados, né, atendendo o que a população quer ou não. Né, e que também porque a política também envolve, né, quem não participou da discussão. Né. A participação popular, embora seja necessária, ela atualmente permanece sendo restrita a pequenos núcleos, né, da sociedade. Né. Quem tem mais acesso à informação ou influência política, e cabe aos políticos, né, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, né, representar aqueles que não participaram da discussão. Né? Perfeito, né? O plano diretor, então, tem um papel fundamental, não é, Guilherme?
realmente em regular a cidade, tudo, né? Então, a questão de as ruas, né? As calçadas, as construções, o transporte. Então, é a norma fundamental de uma cidade. Eu acho que a gente tem que, sim, se preocupar com isso, em como fazer como ter um bom plano diretor, que é mais ou menos o que a gente vai fazer agora em São Paulo, no município, né? Com essa revisão aí que deve ocorrer em breve. Eu queria te perguntar, inclusive, sobre isso, um pouco do histórico, né? Porque a gente vê que São Paulo se transformou muito, né? O perfil das construções, assim, né? Você anda pelo centro, é um perfil. Você anda por bairros assim que cresceram mais ali ao longo dos anos 80 e 90, é outro perfil. E aí você vê hoje, né? As construções de hoje, muitas também já estão tendo um outro perfil, né? Uma coisa que me marca é como os prédios que têm comércio no térreo, por exemplo, eles são bem antigos, né? São prédios mais antigos, ou novíssimos, saindo agora, né? Ou seja, passou um grande período aí sem comércio no térreo, por exemplo, né? E que é chamar fachada ativa, né? E aí eu queria saber de você, então, sobre os principais erros e acertos ao longo do tempo, porque a gente vê claramente a mudança, né? Os bairros, né? Tem bairros que cresceram, né? Em cada década, você vê que eles têm uma certa identidade, e você consegue até pelas construções daquele bairro, pela forma como aquele bairro se organiza, você consegue ver até qual foi essa época, né? A época de crescimento do bairro. E aí eu queria saber, então, isso, historicamente, quais foram os principais erros e acertos do plano diretor de São Paulo? Maurício, o primeiro plano diretor de São Paulo, né, ele é da década de 70, de 1971, e que foi seguido pela Lei de Zoneamento de 72. Embora seja o primeiro, ele não foi a primeira norma urbanística da cidade, né? Já existiam outras normas, mas num aspecto mais não tão abrangente, né? Que já regulavam as construções e os próprios loteamentos privados, né? Que algumas partes da cidade, né? Em alguns bairros os bairros mais Jardins, Alto de Pinheiros, algumas regiões da cidade se desenvolveram por loteadoras particulares, que tinham também suas próprias regras de uso e ocupação do solo. Mas daí o plano diretor de São Paulo, né, ele foi em 71, então ele tem a característica de não ter sido democrático, né, pelas circunstâncias da época, né, estava sob regime militar, e ele foi proposto e não foi discutido com a participação social. Depois teve o segundo plano diretor, que foi em 1988, e que já estava envolvido nas discussões ali da Constituição, né? E depois o terceiro em 2002, que foi o primeiro aprovado depois do Estatuto das Cidades, e que foi de 2001, né? E já também estava sobre os princípios da Constituição Federal, né? Que deram maior participação, maior importância aos municípios nessa área de ordenamento urbano. Mas, desde o princípio, né, os planos diretores de São Paulo partiram de uma premissa, né, que, ao meu ver, são um pouco equivocada. Né? Se a gente for contextualizar a época, né, São Paulo dos anos 30 até a década de 60, 70, ela estava enfrentando um grande crescimento demográfico, né, de 50%, 60%, 70% de crescimento populacional por década. Né? A década que tinha 2 milhões de habitantes, na década seguinte passou a ter 4 milhões, depois 6 milhões. Então, contextualizando a época, né, embora hoje em dia a gente tenha o conhecimento de que foram opções eventualmente equivocadas, né, mas a parte da sociedade, da política dos anos 70, durante a aprovação do primeiro plano diretor, tinha uma visão de que a cidade deveria ser contida. Né, o prefeito de São Paulo à época, nos anos 71, o Figueiredo Ferraz, ele tinha essa ideia, ele declarava que São Paulo precisava parar. Então, tinha uma visão de que a cidade que crescia, ao ponto de vista deles, de forma desordenada e muito rápida, precisava parar. Como a gente sabe hoje, né, a cidade não parou. Né? Não só parou, como tem o dobro da população daquela época. Né, o número de empregos e oportunidades só cresceu desde então, a população
teve mais acesso a crédito, e que também resultou em maior demanda por moradia, e atraiu também empregos qualificados, passou de uma cidade industrial para uma cidade focada no setor de serviços, né, também com empregos mais qualificados. Ou seja, a cidade precisava parar, né, ela parou em algumas regiões, que o objetivo do plano diretor da época era esse, e foi omissa no desenvolvimento do que estava para fora dessas regiões, né? Então, nós temos regiões com muitos empregos e que eram com uma população parecida com a população que tinha, né, há 50 anos atrás, enquanto os extremos da cidade, né, que são muitas vezes chamados de periféricos, tem uma alta densidade e poucos empregos. Né, e outras, né, circunstâncias também motivadas pelo pensamento da época é o que você comentou. Né, a restrição a comércios, a áreas comerciais em algumas regiões da cidade, né, ela mudou o que era o perfil de muitos edifícios antes da década de 70, né, que, principalmente na região central, né, que já se verticalizava, ou em próprios bairros que tinham perfil mais popular, onde comércio e a moradia coexistiam, ou o sobrado que tinha uma residência em cima e uma área comercial embaixo, o próprio edifício também que apresentava uso misto, né, com um comércio no seu térreo e vários andares de moradores de diferentes perfis nos andares superiores. Isso também veio a mudar com o novo zonamento e o plano diretor na década de 70. Então, a cidade enfrentou várias décadas, né, sobre esse panorama, né, sobre essa possibilidade que o ordenamento urbano permitia, né, e que acabou gerando, né, como a gente sabe atualmente, né, e que isso demorou para mudar, acabou gerando uma cidade com bairros residenciais, né, verticalizados de forma residencial, mas com pouco vida na rua, né, que aliado à restrição, ao desincentivo ao comércio nos térreos, vieram também obrigações de grandes recuos laterais e frontais, né, que gera regiões muradas ou com aqueles jardins em frente aos prédios que não tem muita utilidade pública, né, porque eles não servem ao fim coletivo, e também muitas vezes os próprios condomínios não aproveitam essas áreas. Então tem essa particularidade. As principais particularidades desses últimos 50 anos de São Paulo, né, além da própria omissão do poder público em garantir uma distribuição mais equitativa de serviços públicos, infraestrutura e moradia social, né, a todas as regiões da cidade, essa divisão de uma cidade densa com estrutura e com essa divisão entre residências unifamiliares, que são as casas, e áreas com muita concentração de empregos, como a Faria Lima, que está do lado dos Jardins, né, que cria essa diferença bem clara, né, de uma área com muita concentração de empregos do lado de uma área com baixa densidade habitacional. Ao mesmo tempo que a periferia está densa e com pouca infraestrutura. Né. Então, e como a gente, nesse aspecto, né, em outros aspectos no país, a gente percebe, né, que a reação do poder público foi muito demorada, né, de algo que começou a mostrar seus sinais na década de 70, né, a reação mais forte veio só no plano diretor de São Paulo de 2014, né, que é o atual plano diretor vigente, onde são previstos, né, incentivos ao uso misto, que você comentou, né, de os prédios novos com comércio no térreo, ou próprios prédios que, em parte dele, possuem lajes comerciais, em outros andares são andares residenciais. Além de que, ao invés de tentar coibir a densidade habitacional, né, o atual plano diretor ele incentiva e exige que, em regiões próximas aos equipamentos de transporte coletivo de massa, como metrô, corredores de ônibus, as linhas da CPTM, né, seja garantido uma densidade mínima, né. Então ele inverte a ideia que vinha desde os anos 70, que era controlar a densidade habitacional
para partir de exigir uma densidade habitacional mínima em regiões com infraestrutura que foi dada pelo poder público, né? E que, para garantir também, envolve diversos fatores, né? Como a mobilidade urbana e também a proteção ao meio ambiente, né? Que muitas vezes, embora a densidade habitacional muitas vezes seja vista como inimiga, né, do meio ambiente, né, é uma inferição que não tem muita correspondência, né, mas porque uma densidade habitacional bem manejada e manejada em lugares equipados, né, com, por exemplo, com transporte coletivo ou com empregos, né, ela é benéfica ao meio ambiente ao buscar, né, evitar que a cidade continue crescendo de forma horizontal, crescendo para os lados, aumentando as distâncias, o que acaba sendo um incentivo, né, ao uso de carros. E além de você dar maior aproveitamento ao próprio investimento público aplicado. Então, o atual plano diretor ele teve uma forte, né, mudança nesses aspectos, né, de tentar reverter uma cidade que ao nosso entendimento estava seguindo por um rumo que uma hora ou outra não seria o melhor, já se mostrava como o não adequado à coletividade, ou à vida urbana. Perfeito, Guilherme. De fato, todos esses comentários eu estava só imaginando os bairros, né? Com os bairros que cada comentário seu me lembrou um bairro, assim, minha experiência andando num bairro. Por exemplo, você anda aqui na região, por exemplo, uma região de Pinheiros, assim, você vê que tem moradia, você tem emprego, você tem bares, restaurantes, é um bairro mais completo, assim, né? Apesar de tem prédio murado também, mas não é só isso, né? Enquanto eu vejo que já tem outros bairros, assim, umas áreas mais residenciais, que tudo, assim, todos os quarteirões é só prédio murado, esses jardins falsos aí, que são cercados de grade e tem ainda a plaquinha não pise na grama, né? Então, assim, você vê que são bairros até que ficam hostis ao próprio morador, né? Porque esse bairro você vê é um bairro que o cara tem que sair de casa de carro para chegar a algum lugar de carro, porque se ele não sair de carro, ele não chega a lugar nenhum, né? Porque só tem prédio com muro e grade. Então, acho que isso foi Também, realmente. também foi Pode uma falar. visão própria de uma parte da cidade, uma parte da sociedade também. Se a gente for pensar, boa parte da área territorial da cidade, né, se for considerar as periferias, elas já apresentam, né, uma conjugação mais amistosa entre comércio. Um comércio pode estar do lado de uma casa, que pode estar do lado de uma igreja, fazendo barulho, ou de um bar. Né? Ela tem uma relação, embora não tenha uma densidade de empregos, né, igual tenha em regiões centrais, né, ela tem uma relação mais assim, amistosa na particularidade de diferentes usos do próprio espaço. Né, enquanto, né, a área onde, e muitas vezes essas regiões onde foi aplicado o uso misto de uma forma informal, né, elas cresceram à revelia da lei, né, e cresceram de forma informal. Né, enquanto as áreas da cidade onde o plano diretor foi de fato efetivo, onde o poder público e as leis municipais foram melhor empregadas de forma mais efetiva, essa diferença entre o uso residencial e o uso comercial é mais nítida. Não, muito, muito bem apontado. Eu acho até que esse que é uma questão, esses bairros assim, com esses muros e tal, e prédios grandes e tal, são até áreas mais elitizadas da cidade, ou seja, mostrando que justamente não é o dinheiro que resolve tudo, né? Assim, uma ideia ruim com dinheiro, ela fica até pior, né? Porque você vai mais longe na ideia ruim, né? Você consegue. Ideia ruim com dinheiro consegue apoio político, consegue várias coisas. Exato. Então, assim, infelizmente, e talvez justamente nessas áreas, nas áreas onde pegou menos o plano diretor, áreas mais afastadas, periferia, onde talvez até dê para agora, dê para chegar mais fácil até a boa ideia, né? Porque um bairro inteiro construído com uma ideia ruim fica difícil até de reverter ele, né? Então, eu fico vendo, acho que hoje talvez seja o caso até acho que o Morumbi é um bom caso, né? De bairro que
parece até ter entrado em uma certa decadência, né? Por ser mais isolado, por não ter esse tanto de essa vida, por exemplo, que os bairros mais centrais costumam ter, e por exemplo. Mas assim, e é um bairro que o que nunca faltou lá foi recurso, né? Mas eu queria andar um pouco nisso, né? A gente falou de bairros mais centrais, periferia, e eu vejo um impacto central que o plano diretor afeta também, é o transporte, né? E a própria economia, né? Você falou, tem lugares que vai ter um comércio, outro que não vai ter comércio, e o transporte também afeta isso, né? Questão de o morador que só sai de casa de carro, ou o morador da periferia que tem que ficar muito tempo esperando um ônibus, e depois que se pega esse ônibus ou o trem, demora muito tempo para chegar até o trabalho. Eu estava comentando com você aqui em off que outro dia um colega de trabalho me falou que demora 2 horas para chegar na região central de São Paulo. Então, assim, é algo que me causa um extremo incômodo nisso, né? Ou também as pessoas mesmo aí, quem tem recurso também, ficando horas no trânsito, pagando estacionamento, ter rodízio. Então, o transporte e esse tempo de deslocamento, isso causa tem um custo social em São Paulo enorme, né? E aí eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, sobre qual o impacto do plano diretor nessa questão do transporte. Você mencionou rapidamente que hoje o plano diretor já incentiva, por exemplo, a construção ao longo dos corredores de transporte, e antigamente não era assim, e também o impacto disso tudo sobre a economia da cidade mesmo. Embora, né, muitas vezes, né, a discussão do plano diretor é levada como uma discussão entre a sociedade versus o mercado imobiliário, né, o poder público nessa parte de infraestrutura tem um papel relevante na participação e na proposta de ideias. Por exemplo, quando você disse em relação ao sistema de transporte coletivo, seja para a implantação de um sistema eficiente de transporte coletivo, atualmente já é visto que a densidade, por exemplo, habitacional ou densidade de empregos, né, é essencial para você viabilizar uma malha eficiente de uma rede de transporte. No caso de São Paulo, envolvendo metrô, com corredores de ônibus, ou até o transporte que é chamado de transporte ativo, né, que é transporte de pedestres ou ciclovias, como no próprio interior, que também tem a sua, conforme o porte da cidade, né, demanda uma rede de transporte coletivo que seja eficiente. Então, o plano diretor ele partiu essa é uma das principais premissas do plano diretor atual, né, que é identificar aonde a cidade tem uma infraestrutura de transporte coletivo de massa, que são os metrôs e corredores de ônibus, e incentivar que as áreas próximas a esses equipamentos de transporte passam a ser os principais indutores de desenvolvimento urbano na cidade, né, que são as áreas onde devem receber mais moradias e também maior oferta de empregos. Seja para quem já passa a morar ali, né, tem um acesso fácil à rede de transporte coletivo, como para quem mora em outras regiões consiga alcançar seu emprego de uma forma mais célere. É um ponto importante, né, porque São Paulo tem uma característica de que, embora a rede de transporte de metroviário muitas vezes é vista como não tão extensa, né, comparado com outras cidades do mundo, asiáticas, europeias, americanas, né, a rede era pequena e ainda não é dado o aproveitamento necessário, eficiente a essa rede, né? Não é raro você encontrar estações de metrô pela cidade que foram inauguradas há décadas e o uso ao redor dessa estação é limitado, por exemplo, predominam casas, ou predominam pequenos comércios, o que é algo que não condiz com as nossas necessidades, né? Seja como metrópole, como uma cidade que é carente de infraestrutura, e justamente por ser carente de infraestrutura deve dar maior aproveitamento para a infraestrutura existente. Né? Então, da parte do poder público, ela passa a ser uma discussão relevante justamente por isso, né? Que além fora, né, além da infraestrutura de transporte,
poder público ele pode dar maior aproveitamento para infraestrutura sanitária, ou para regiões que tenham parques ou equipamentos de saúde e educação, né, ele pode direcionar o desenvolvimento urbano para áreas mais equipadas, que foram equipadas com dinheiro público. Da parte da economia para o setor privado, né, também é importante, né, para diferentes setores. Por exemplo, o varejo, que é o comércio de rua, ele depende de que bairros tenham uma certa vitalidade, né? Ele depende de que bairros tenham vida de rua, ou a densidade pode ser um fator importante para gerar uma economia de escala, né? E o varejo, o comércio de rua se viabilizar. E o setor de serviços também é beneficiado com a economia de escala, né? Um plano diretor inteligente, né? Ele pode identificar as áreas, os setores econômicos da cidade, né, e propiciar que esses setores continuem crescendo de uma forma saudável, né. Assim, uma empresa que está crescendo e demanda mais áreas, né, ela pode muitas vezes, né, ter uma facilidade maior para encontrar um prédio comercial na sua própria região, né, sem ter essa luta por área comercial que muitas vezes existe até em São Paulo. E para o setor industrial também o plano diretor é importante como uma garantia jurídica de que só a atividade vai poder continuar sendo exercida em determinadas regiões, né, e dar uma garantia jurídica para essa continuidade. Né, e muitas vezes até para o setor público, né, embora não seja muito frequente no Brasil, né, um ordenamento urbanístico atual, assim, ele deve ser visto, embora não a principal finalidade do ordenamento urbanístico, mas seria interessante, né, que as prefeituras entendessem isso também como um fator de competitividade dos municípios. Né, uma regulação urbana eficiente e bem planejada, né, pode ser importante para que a cidade atraia investimentos, seja comerciais, como possa atrair moradores. Né? E os municípios devem, às vezes, vislumbrar isso como uma nova potencialidade a ser estudada e ser aplicada. Não, certamente, eu acho que o impacto dessa regulação urbana é enorme, né, sobre uma cidade, sobre o potencial de desenvolvimento dela, sobre a atração de investimentos mesmo. Você vê como o centro de São Paulo já foi, né, muito... já teve uma grande vitalidade, vem sofrendo aí nas últimas décadas, e a prefeitura e o governo do estado também tem um papel nisso de atuar aí nessa questão. Mas eu queria perguntar um outro ponto, né, falando em política pública, né? Tem uma política que é a Minha Casa Minha Vida, né? Hoje é Casa Verde e Amarela. Historicamente, ela empurrava as pessoas para longe, né? Eu lembro que quando eu via os anúncios, coisas do tipo, estamos construindo não sei quantas casas. Aí você vê, era o quê? Era um condomínio, muitas casinhas e só casa. Então você vê que, no fundo, o governo estava colocando os moradores meio isolados da cidade, numa área com dificuldade de conseguir um emprego dentro de um condomínio fechado residencial, e muitas vezes com dificuldade até do transporte, né? Ou seja, aquelas pessoas precisam trabalhar, vão ter que pegar um transporte público e demorar essas horas e horas para chegar até o seu trabalho. Então, você vê como diversas regulações e políticas públicas têm um impacto na vida das pessoas. Mas, recentemente, eu vi uma mudança que parece que hoje em dia já tem alguma vamos dizer, consciência disso por parte do setor público, da prefeitura, do governo estadual, do governo federal, que eu vejo em São Paulo cada vez mais Minha Casa Minha Vida na área central. E aí eu queria que você falasse sobre essa política, o que você acha dessa mudança e se ela é positiva mesmo, e também mais um pouco sobre o centro de São Paulo, que infelizmente aí está com muita... está mais degradado, né? Quais políticas você acha também que poderiam ser utilizadas, além dessa, para tentar revitalizar o centro de São Paulo? Os programas habitacionais, né, do poder público, embora
essenciais, né, necessários diante da nossa carência, seja habitacional, como nas nossas peculiaridades sociais, de que boa parte da população não tem acesso à habitação formal, não tem acesso ao crédito e outros comprovantes de renda para adquirir uma propriedade privada, né, de empresas particulares. Então, os programas habitacionais tiveram o seu valor nesse sentido, só que ao mesmo tempo, né, teve uma omissão de outras definições em relação ao que estava sendo produzido e aonde estava. Um exemplo, como você disse, né, o Minha Casa Minha Vida, a atual Casa Verde Amarela, que antes foi o BNH, que teve essa característica de que foi baseado muitas vezes apenas em números, né, na produtividade, e também há discussões se é um programa habitacional ou um programa de incentivo ao setor privado, mas, né, ele não teve critérios em relação à localização e outros benefícios urbanísticos, por exemplo, como a gente estava dizendo agora há pouco, como o uso misto, né? Então, assim, eles criaram, né, condomínios de grande porte em diferentes regiões da cidade, muitas vezes regiões sem infraestrutura, e sem se preocupar, muitas vezes, com o benefício que isso traria, além da provisão habitacional para o morador futuro. Em relação ao centro, né, essa aliança entre a iniciativa privada e o governo municipal, federal, por meio de incentivos à produção habitacional popular, por meio de subsídios, sim, é essencial, né, para se garantir uma diversidade social, né, numa região que tem ampla infraestrutura e empregos. Né? Dessa forma, né, o programa Minha Casa Minha Vida acaba gerando essa função social. E recentemente a gente tem visto no centro um número maior de empresários, né, que estão atuando nessa finalidade. Né? E embora, né, isso é importante, também o poder público, né, ele tem que implementar outras medidas para atender aquelas pessoas que também não se inserem, né, não se inserem nem no Minha Casa Minha Vida, né, que possuem renda menor do que as previstas no programa. Por isso, né, é importante, né, recentes medidas propostas pela Prefeitura de São Paulo, por exemplo, em relação à compra de imóveis na região central, ou em relação à locação social. Né? O centro tem muitos imóveis vazios, prédios vazios, ou próprios apartamentos vazios, ou terrenos subutilizados com estacionamento, e isso pode servir para atrair mais moradores de diferentes perfis sociais, né, para essa área. Né, em relação a eventuais, né, a atual situação econômica do centro, é um tema bem complicado porque é algo que não vem de agora, né, ela vem desde a década de 80, um processo de constante, né, de perda de participação econômica do centro, né, em relação às outras regiões da cidade. E, em parte, isso veio pelo próprio ordenamento urbanístico, né? A cidade, ao mesmo tempo que ela acabou restringindo os usos do centro, ela criou incentivos, por exemplo, em relação à Faria Lima, que tem uma operação urbana, né, consorciada Faria Lima, que prevê regramentos urbanísticos próprios ali para Faria Lima, e foi um grande incentivo à configuração desse centro financeiro. O próprio Paulista também acabou atraindo muitas empresas. Então, a gente tem que ver que a prefeitura também tem que, muitas vezes, repensar o que tem sido feito nas últimas décadas para a região central, que além de atrair mais moradores, tem que permanecer tendo sua importância econômica, né? E já que ali foi na maior parte da história da cidade, a principal área da cidade. Então, seria muito triste, né, a gente ver que esse processo de deteriorização, né, das atividades são constantes há muitas décadas, e até agora a prefeitura não encontrou, né, uma medida aplicável ou eficiente para reverter.
Sim, com certeza. Isso é uma coisa que eu acho um pouco, particularmente um pouco triste, assim. Eu gosto do centro de São Paulo, acho uma região incrível, que teria realmente um grande potencial de ser, assim, uma das regiões mais legais de se morar na cidade, caso, obviamente, essa questão dessa degradação fosse revertida, né? Seria necessário reverter esse panorama. A gente sabe que diversas regiões centrais pelo mundo também tem problemas de morador de rua, de uso de drogas, etc. Mas realmente São Paulo passou bastante do ponto. Agora, outras cidades já conseguiram reverter alguns bairros que eram também considerados complicados e conseguiram reverter. Então a gente pode, eu acredito muito que a gente pode reverter esse cenário no centro de São Paulo. E é uma área que tem muitas áreas para escritório, para empresas, comércio, tem muito metrô, né? Então, metrô em cada esquina no centro. Então, é uma área que teria um grande potencial e eu acho que é realmente necessário primeiro também fazer esse tudo, né? Levar moradia, levar moradores de novo, levar as empresas de volta e, ao mesmo tempo, dar uma solução para as pessoas que estão em tanta dificuldade lá no centro de São Paulo. E um último ponto que eu queria trazer, Guilherme, até para talvez você trazer um pouco de otimismo aqui para nós, que é a questão das perspectivas para a revisão do plano diretor. Eu espero que seja otimista. Pelo menos, eu estou. Enquanto eu faço essa pergunta, eu estou otimista. Espero que as perspectivas sejam positivas. Mas então é isso. Eu queria saber de você, o que você espera dessa revisão do plano diretor, se vai haver uma manutenção e talvez até uma expansão das medidas que deram bons resultados da última reforma, ou se tem também ameaças, propostas ruins sendo debatidas aí, ou riscos, né? O que pode vir de ruim aí? Então, eu queria ouvir de você. Espero que a resposta seja otimista. Então, Louris, o plano diretor de 2014, né, ele previu esse mecanismo de revisão após os 5 anos de vigência do plano. Como, em razão da pandemia, em 2020, né, essa discussão acabou sendo adiada, né, por inúmeras vezes e agora parece que irá para frente, né, definitivamente. Né, como é uma revisão, né, os principais pontos do plano diretor vão ser mantidos. Né? Eu espero que sejam mantidos, ao menos, como as ações, os instrumentos, as diretrizes que o plano prevê. Ou seja, esse incentivo a mais pessoas venham morar ou trabalhar, né, nas regiões com transporte coletivo é algo que deve ser mantido. No meu ver, deveria ser até ampliado, porque ainda hoje em dia ainda, né, é uma ação boa, mas que envolve algumas restrições, né? Você vê que algumas regiões que têm muitos empregos são tratadas da mesma forma como outras regiões que têm metrô, mas não têm empregos, né? Porque o plano diretor ele equiparou todas as estações do sistema com a mesma importância, ou seja, tem a Paulista com as mesmas possibilidades de uma estação que está no extremo da cidade. A meu ver, isso foi um tratamento, né, igualitário, mas não equitativo. Né? Você tem regiões que têm mais qualidades urbanísticas, né, que teriam potencial para atrair mais moradores. Né, por outro lado, né, o aspecto, eventuais mudanças negativas do plano envolvem justamente essas regiões. Né, como a gente tem um histórico, né, não só nesse tema, como em outros no Brasil, né, uma carência em diagnosticar uma má regulação, né, seja do setor privado quanto do setor público. Né. E essa carência em diagnosticar, né, muitas vezes ela gera demandas que dobram o remédio, né, da má regulação. Né. Ao invés de você tentar corrigir o direcionamento, né, os erros são repetidos, ou até acentuados, quer dizer. Então, né, como o plano diretor de São Paulo, ele direcionou o desenvolvimento urbano, né, para essas regiões equipadas com infraestrutura, e muitas vezes essas regiões são justamente, né, áreas com maior renda, alguns bairros da cidade como o próprio Pinheiros, Vila Madalena, Vila Mariana, e que possuem, né, possuem o metrô há algum tempo já, e que poucas pessoas moravam ao redor.
ou quando tinha alguma verticalização, era uma verticalização de baixa densidade. E a partir desse último plano diretor, essas regiões passaram a ter mais prédios e que ainda estão em construção, em sua maior parte, mas que a perspectiva futura é que recebam mais moradores e empresas. E também são as regiões que os moradores, ou parte deles, né, na verdade, eu estou falando que não são todos os moradores, estão enfrentando, demonstrando uma resistência a essa diretriz do plano diretor. Então, aí que vive o maior risco, ao meu ver, né, porque a cidade já tem um histórico de defender, de impor restrições em regiões melhor equipadas, né, com uma população de maior renda, e, de novo, a gente enfrenta o risco de, em razão do descontentamento da população dessas regiões, a gente repetir o mesmo histórico da cidade, que é de tentar conter a densidade em regiões mais equipadas, que, como eu disse, né, no começo da nossa conversa, isso não freou o crescimento habitacional da cidade, mas só fez com que a cidade crescesse nas suas bordas, né? E além de, ao meu ver, não ser uma decisão socialmente, né, justa, porque dentro de uma política pública você não protege as populações com os perfis com maior renda, né? E sim os perfis mais vulneráveis, né? Então, dentro da política urbana, isso também tem que ser atendido, né? E não dando prioridade para, pensando numa cidade que deve ser socialmente justa, com as classes sociais mais vulneráveis e não com as classes sociais mais estabelecidas. Muito bom, Guilherme. Realmente tem vários pontos aí interessantes. Esse ponto a gente comentou antes, do morador que antes, mesmo beneficiado por uma política social e de moradia, ia ser beneficiado lá nas bordas da cidade, crescendo a cidade para os lados, aumentando essa pegada aí, às vezes até podendo até desmatar uma área para construir esse condomínio aí. Então, é um custo muito elevado, e depois esse morador vai ter que ficar muito tempo no transporte para chegar até o seu emprego, estão emitindo aí também mais poluição, mais carbono. Em vez disso, agora, nesse ponto da política social, a prefeitura e os governos estadual e federal estão construindo aí também mais moradia social no centro, nas áreas centrais, perto de metrô. Isso já deixa a pessoa perto de emprego, perto de renda e perto de todos os serviços, hospitais, escolas e do próprio transporte. Não vai precisar ficar horas aí num ônibus, depois pegar um trem, depois um metrô. Tem gente que pega tudo, né, num dia só. E não, vai ficar perto ali de uma estação já mais central, consegue acesso fácil a qualquer parte da cidade. Isso também vale para esses bairros ou mesmo os bairros de alta renda, em vez da pessoa morar numa casa grande e tal, ocupando uma grande área, mora num apartamento também 5, 10 minutos do metrô, consegue acesso pela cidade, menos um carro aí na rua. Então a gente consegue ver como a densidade e essas políticas de adensar e de focar no transporte coletivo, como elas ajudam a sustentabilidade de uma cidade, né? E isso tem em linha aqui com o que o tribunal a gente trabalha, que a gente tem um acompanhamento dos ODS, né, da ONU, e o ODS 11, que é o Cidades e Comunidades Sustentáveis. Esse episódio que eu acho que tem uma grande convergência com esse objetivo da gente de alertar os municípios sobre como ter políticas melhores, e nesse ponto, políticas urbanas, né, regulações urbanas que propiciem aí o desenvolvimento urbano sustentável. Então, eu quero te agradecer muito por esse papo, foi bem legal, esclarecedor. Acho que mesmo quem nunca estudou isso vai conseguir compreender bem o que a gente debateu aqui. Você foi muito didático e muito detalhado nas respostas. Quero te agradecer muito pela sua presença. Obrigado, Maurício. Foi um prazer conversar com você.